fechei a primeira parte da apresentação. Aqui eu vou estar entrando na segunda parte, certo? Trazendo só uma parte prática, bem simples, um resumo do que vocês vão estar podendo acompanhar dentro da plataforma da Deep Legal, tá? Tanto que aqui a gente está dividindo a plataforma em 4 blocos, tudo bem? A Monitor, Compare, Predict e a Bump, tudo bem? Em cada uma dessas sessões, vocês vão ver, vão ser telas individuais da plataforma, você vai poder estar extraindo um tipo de informação e realizando algum tipo de análise com aqueles seus dados, tudo bem? Então, seguindo com a Monitor, tudo bem? Ela apresenta os padrões temporais e espaciais daqueles processos que vão estar sendo analisados e dos seus históricos passados também, tudo bem? Então, você vai poder checar a performance por comarca, como é que estão distribuídos esses processos ao longo do tempo, no caso anos, por exemplo. Seguindo para Compare, você já está buscando o quê? Você já está buscando uma comparação, daí o nome. Então você vai estar sempre fazendo uma associação, normalmente par a par ou múltipla, para saber como é que está essa relação entre os diferentes blocos, entre as diferentes classes, categorias. Tudo bem? Então, exemplo, entre comarcas diferentes, você está buscando aquela tendência. Isso, então, vai estar fechando quanto a performance e a entidade. Tudo bem? Quando eu chamo aqui de entidade, pense que pode ser a comarca, pode ser um advogado, pode ser um juiz de interesse, tudo bem? Então essas vão ser as entidades, as categorias que vão estar sendo utilizadas. E a performance seria aquela variável, aquele sinal que está sendo medido. Tudo bem? A Predict ela já é um pouco maior, tudo bem? Ela envolve uma análise de probabilidade. Na verdade, tem 2 tipos de probabilidades que são realizadas nessa plataforma. E elas são probabilidades independentes, tudo bem? Para o modelo, assume-se que essas probabilidades podem acontecer de 2 formas. Elas não são complementares, tudo bem? São independentes. Então, pode acontecer tanto a chance de A quanto de B. Quem são essas probabilidades independentes? A primeira é, por exemplo, a probabilidade de perda de um determinado processo. Tá? Então, você vai poder sempre acompanhar isso, processo a processo, qual que é a chance de você perder essa probabilidade. Essa é uma probabilidade independente, lembra disso, tudo bem? A segunda probabilidade é uma probabilidade de acordo. Tá? Então, para o modelo, a gente vai se assumir o quê? Vai se assumir que você tem uma determinada chance de finalizar aquele processo através de um acordo. Quanto maior a probabilidade de acordo e menor a probabilidade de perda, mais vai direcionar para o acordo. Tudo bem? Óbvio que a tomada de decisão, o threshold, aquele limiar, vai ser dependente do cliente, da situação, da causa, tudo bem? Mas só isso aqui já dá um feedback para você poder saber como se orientar você e seus clientes na hora da sua tomada de decisão. O Bump, então, aqui é o último ambiente que a gente vai estar apresentando, que é a questão que ele é similar ao módulo do Monitor, tudo bem? Então ele vai estar fazendo uns resumos de acumulados, por exemplo, semanais, por sentença, por título de deferido, por conclusão de tipo de sentença e assim por diante. Então ele vai permitir que o usuário traga algum tipo de informação, algum tipo de interpretação a partir desses acumulados, tudo bem? Agora a gente vai seguir para a parte prática. A gente vai estar entrando então na plataforma e mostrando como é que vocês podem manusear, interpretar toda a teoria e todos esses dados que a gente apresentou num típico caso. Então, gente, agora a gente está dentro da plataforma da Decligo, tá? Vamos estar apresentando para vocês os diferentes módulos da plataforma e o que você pode tirar de informação a partir dela. Lembrando sempre aquela teoria que foi passada na primeira parte dessa apresentação, tudo bem? Então, os módulos podem ser todos selecionados aqui, nessa seção, tudo bem? Monitor, Compare, Predict, Bump. O que a gente está olhando agora é o próprio Monitor, tudo bem? Uma visualização prática. Quando você entrar com seus dados, esses gráficos vão ser outros, que eles são baseados nos seus dados puramente. Isso aqui é só um usuário teórico, tudo bem? E você está podendo tirar as informações de barra, que são similares aos box-plots que foram apresentados, algumas informações, por exemplo, de tempo médio da sentença, testação, né? Então, aquelas grandes reduções, aquelas grandes tendências que você pode estar querendo saber de cara para a sua tomada de decisão, tudo bem?
Os gráficos de pizza também aqui são organizados no espaço, então isso aqui é todo um sistema que você pode interagir com o seu mapa, tudo bem? Para saber quais são as regiões ao longo do país que podem ter uma tendência mais favorável ou mais desfavorável para você ou seu cliente. Aí você pode acompanhar todo um processo de evolução da sua carteira, né, por status, sendo ela ativa ou encerrada. Você pode filtrar, por exemplo, eu quero saber somente os encerrados. Notem que a escala do gráfico muda, você ativa aqui antes. Você tinha muitos mais ativos, por isso que a gráfica estava sempre centralizada do zero. Na hora que a gente filtra somente para os encerrados, o gráfico já se atualiza automaticamente, você pode acompanhar essa tendência, tudo bem? Então, seguir com os gráficos. De novo, você pode encerrar aqui com os processos sendo segmentados por tipo, aqui no caso o tipo da entidade requerida, ou pelo método do mérito e outros critérios de decisão. Isso aqui são sempre os valores globais totais, toda a sua base de dados. Se você tiver interesse de segmentar e clusterizar a sua análise, você pode selecionar os seus critérios de filtro, de seleção, a partir da sua barra ao lado, né? Então, de novo, aqui você vem, clica no seu destino, e vai abrir essa seção, e aqui você pode selecionar o seu critério. Bem, então, aqui são critérios de período, né? Então, aqui está a sua janela temporal para análise, e outros critérios de seleção que poderiam ser interessantes para vocês. Então, o tipo de processo, o termo, a carteira, ou às vezes o estado que aquele processo está sendo realizado e assim por diante, tudo bem? Então, você pode ter vários filtros que você está selecionando e uma vez selecionado, você vem, clica e aplica e todos os gráficos e valores vão ser atualizados automaticamente, tudo bem? Seguindo, por exemplo, para o Compare, então aqui que a gente vai estar fazendo uma interpretação daquelas relações, correlações, os gráficos de tendência, né, das diferentes populações. Então, a gente segue com os dois gráficos básicos, lembrar um pouquinho daquilo que foi apresentado, dos gráficos de tendência centralizados próximo da linha do zero, né? Então, não existe nenhuma tendência para essa população aqui. Cada linha representa uma commodity, uma comarca, desculpa, uma comarca, e como é que ela está evoluindo ao longo do tempo. Bem, a performance é sempre um valor discreto para esse gráfico. Cada processo que tem um fim positivo se adiciona 1, cada processo que tem um fim negativo se subtrai 1 ao longo do tempo. Então, conforme você vai andando ao longo do tempo, esses valores vão se acumulando. Essa história, essa série histórica acumulada vai te dar um gráfico de tendência, né? De como que está esse regime, tudo bem? No caso, por exemplo, desse exemplo aqui, a gente está vendo o Belo Horizonte, que o vermelhão aqui embaixo dessa linha tem uma tendência negativa expressiva, se você for analisar para esse período de tempo analisado. Esse mesmo padrão pode se alterar se você segmentar isso aqui numa janela menor, tudo bem? Vai segmentando e acompanhando a evolução pontual da sua série. Lembrando que sempre os filtros são totalmente controlados por você, o seu cliente, sempre que for aqui utilizar a plataforma. Novamente, clica no sanduíche e seleciona o critério. Aqui no gráfico da direita já é aquela ideia da correlação apresentada. Então, a gente vai ter a performance no eixo X, certo? De 0 a 100%, aqui no caso a escala só vai ter 40%, mas eu poderia 100%, por exemplo. E aí no eixo Y você vai ter o número de processos, tudo bem? Para um conjunto de comarcas aqui apresentadas em círculos com cores diferentes. Não só você vai ter o tamanho do círculo sendo influenciado pelas suas informações específicas, mas também a sua distribuição ao longo do gráfico, que é justamente essa ideia da correlação que você quer tirar. Nesse caso aqui, esse gráfico teórico está se assemelhando muito àquela condição de correlação nula, em que a variação da variável 2 não traz relação com a variável 1. Existem alguns outliers aqui que você pode encontrar, mas não se encontra uma tendência, por exemplo, positiva ou negativa, né? No caso aqui, puramente, os casos estão centralizados em torno de uma performance de 0, o que seria a pior condição possível, né? Idealmente, naquele gráfico que a gente apresentou nos slides anteriores, esses mesmos círculos, essas bolas, estariam no extremo oposto do gráfico, tudo
bem? E que aqui você vai estar podendo acompanhar toda essa relação de número de processos por comarca. Tudo isso aqui é super interativo, tudo bem? Diferentes abas para visualização, performance estão sendo acompanhada, tudo bem? Lembrando sempre do filtro que for ser aplicado aqui. Tudo bem? No terceiro módulo, o Predict, então a gente vai estar fazendo análise de predição a partir das técnicas de Deep Learning e Machine Learning que são empregadas aqui no background, né, de toda a análise. Ela vai retornar aquelas duas probabilidades que a gente levantou, né? E lembrar, reforçar novamente, elas são probabilidades independentes, tá? O modelo retorna a probabilidade de uma e a probabilidade da outra. Isso não implica que elas são somáveis ou são complementares, tudo bem? Que nem é o caso aqui. Para esse tipo de processo, com essas informações, para essa entidade requerida, a probabilidade de perda é de 81%. Se isso é alto ou baixo, é dependente dos seus critérios de decisão, tudo bem? Mas quando comparados entre dois percentuais diferentes, que nem, por exemplo, ou com base num acordo, falar qual que é a probabilidade de acordo? 4%. Então, quem é maior, claro que 81% vai ser maior do que 4%. Só que esse é o ponto importante da mudança de critérios ou de decisão para sua tomada de decisão. Conforme você tiver outros processos, esses vão ser empilhados aqui na tabela e as respectivas probabilidades vão estar sendo também inseridas linha a linha, tal como numa tabela ou num spreadsheet normal. Tudo bem? Novamente, cada critério pode ser selecionado e filtrado pela nossa tabelinha, nosso sanduichinho aqui embaixo. Por fim, temos o BUMP, né, o quarto módulo. Ele vai estar, então, fazendo outros tipos de agregações. Você vai estar podendo acompanhar ao longo do tempo, por exemplo, especialmente ao longo do tempo. Vocês podem sempre observar aqui que esses gráficos são sempre gráficos de temporalidade. E lembrar que, no caso, as variáveis podem ser discretas ou contínuas, né? Por exemplo, sentenças publicadas é uma variável discreta, então é número de casos, né? Por isso que os gráficos são pontiagudos, assim, que na verdade são contagens, né? E a mesma propriedade da variável são nessas diferentes tabelas, embora a variável seja diferente para cada uma delas, né? Mas só lembrar e entender por que esse gráfico não é suavizado, que nem foram apresentados nos gráficos anteriores ou nos slides dessa apresentação. Aqui já você vai ter outras tendências, aqui já é uma variável contínua, então esses gráficos podem ter umas oscilações mais discretas, mais suavizadas do que, por exemplo, nesse gráfico ao lado, processos distribuídos, né? Lembrando sempre que você pode estar acompanhando aqui na escala. Pessoal, está vazando um pouquinho. Será que dá para baixar um pouquinho? Obrigada. Três, dois, um, continua. Então, isso aqui é um resumo da plataforma, tá? Você tem sempre esses quatro módulos que você pode estar se utilizando para tomar sua decisão e fazendo análise, tá? A cada mudança de módulo, compare, monitor, porque cada vez que se muda, sempre lembrar de checar os seus filtros, tá? Os filtros podem ser carregados de um módulo para outro, e então para você poder tomar a melhor decisão. Agora a gente vai estar finalizando toda essa apresentação, vamos voltar para os slides, tudo bem? Então estou encerrando aqui. Oi gente, estamos de volta aqui agora. Etapa final, só a recapitulação do que a gente viu e pelo que passou, tudo bem? Então, primeira etapa a gente introduziu toda a parte teórica, o que você pode esperar com seus tipos de dados e análises para poder tomar suas decisões, tudo bem? Na segunda etapa a gente já foi para o ambiente, mostrou um pouco como gerenciar e manejar lá toda a plataforma. Então aqui a gente está só levantando os tópicos principais que a gente considerou nessa apresentação, tá? Então, análise de dados. Reforcei bastante, mas vamos lá, entenda bem seu dado, certo? Como é que ele se comporta, que tipo de dado que você está analisando, que tipos de perguntas que você pode fazer para aquele seu dado para poder levantar respostas, informações para você tomar sua decisão, tudo bem? Referente à plataforma de Libel, lembrar que ela é composta de módulos, tudo bem? Cada módulo tem o seu conjunto de ferramentas, análises, estatísticas, e cada uma delas vai estar podendo te dar um insight diferente sobre a mesma variável para você poder direcionar melhor a sua tomada de decisão,
As análises globais, você sempre vai estar acompanhando no módulo do Monitor. As análises comparativas, especialmente correlação, análises par a par, vai estar sempre no módulo Compare. E a análise de risco, basicamente vão estar na plataforma do Predict, justamente predição. Tudo bem? Então aqui a gente encerra. Eu agradeço pela oportunidade. Até aqui um pouco no meu contato. Fica à vontade para entrar em contato com a gente.